Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é sábado, 21 de junho de 2025. E aí, vamos dar aquela olhada rápida no que agitou Brasília e o cenário internacional nesses últimos dias? Vamos sim. Sempre muita coisa acontecendo, né? Pois é. Olha só, tivemos aquele vai e vem de verbas entre governo e Congresso, sabe? Deixando o clima tenso por causa de impostos. Ah, sim. E também saíram mais informações sobre aquela suspeita de uma agência brasileira de inteligência paralela, né? Assunto delicado. Muito. E já tem articulação política pensando lá em 2026, claro. Além disso, algumas preocupações na economia e a situação, infelizmente, ainda tensa no Oriente Médio, que continua afetando brasileiros por lá. Bastante coisa pra gente desenrolar, então. Exato. Ok, vamos começar por essa história das verbas. O governo deu uma acelerada forte na liberação das emendas parlamentares. Aquela verba que vai pros redutos dos políticos, né? Isso, só agora em junho foi quase 800 milhões de reais liberados. Uma quantia bem considerável. E o que chama atenção, acho, é o momento, né? Parece que boa parte dessa grana saiu bem na época em que a Câmara estava indicando que podia votar contra o aumento do imposto sobre operações financeiras, Aquele imposto sobre crédito, câmbio, seguros. que o governo propôs. Exato. Daí, claro, a oposição já pulou falando que é moeda de troca. Sim, a leitura é quase imediata, né? Mostra bem aquela dinâmica clássica. O executivo usando o orçamento para tentar buscar apoio no Congresso. Enquanto tenta aprovar medidas para arrecadar mais, como esse imposto. Pois é. Fica bem clara a dificuldade de negociar essas pautas fiscais e, bom, como essas liberações acabam sendo, cruciais para o governo. É uma queda de braço, né? O governo precisa do Congresso, o Congresso pressiona por recursos e essas liberações concentradas sempre alimentam essa discussão toda. E por falar em tensão e talvez uso da máquina pública, a investigação sobre a tal Agência Brasileira de Inteligência Paralela trouxe umas novidades, assim, bem preocupantes. As apurações agora indicam que dezenas de parlamentares, até senadores, e olha só, ex-presidentes da Câmara podem ter sido monitorados ilegalmente. Isso no governo anterior. Monitorados ilegalmente. A suspeita é que buscavam informações para comprometer essa gente toda. Exatamente. Uma estrutura que talvez operasse dentro da própria Agência Brasileira de Inteligência oficial, mas, sem controle, sabe? Buscando dossiês contra adversários políticos, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Porque mexe com o uso do aparato de inteligência do Estado para fins políticos, né? Totalmente. E a coisa fica mais complicada ainda porque, segundo as notícias, até o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, teria virado alvo dessa espionagem. Justamente depois que ele pediu investigações sobre a própria agência. Que coisa, hein? Pois é, se isso se confirmar, é um desvio de finalidade gravíssimo. Órgãos de inteligência são para proteger o Estado, não para perseguição política. Usar assim ameaça a própria democracia. Não dá para brincar com isso. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nos tribunais, o Supremo Tribunal Federal agiu bem rápido essa semana. Ah, sim, teve aquela decisão de Minas Gerais, né? Isso. Eles derrubaram a decisão de um juiz de primeira instância de lá que tinha mandado soltar um dos condenados pela depredação daquele relógio histórico nos atos de 8 de janeiro. Foi uma ação bem enérgica do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele não só mandou o sujeito de volta para a prisão imediatamente, Como também pediu para investigar a conduta do juiz, que deu a liberdade. Mostra que o Supremo continua bem atento a esses casos do 8 de janeiro. com certeza. Enquanto isso, a política partidária não para, né? Já tá todo mundo de olho em 2026. Sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele estava em Goiás, mas teve um mal-estar ontem, né? Parece que problemas estomacais, um pico de pressão, precisou cancelar a agenda e voltar para Brasília. Foi o que a assessoria informou. Mas antes disso, ele teve uma reunião importante lá em Goiás, né? Com o governador Ronaldo Caiado. Exato. Essa reunião Bolsonaro-Caiado é, assim, um sinal bem claro das articulações para 2026, né? Sem dúvida. São dois nomes fortes na direita, buscando construir pontes, alianças. Qualquer encontro desses já mexe no tabuleiro político, chama atenção. E falando em gestos que chamam atenção, teve o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na Marcha para Jesus, aquele evento enorme.
Ah, foto dele com a bandeira de Israel. Vi isso. Isso. Ele usou como se fosse uma capa. A imagem circulou bastante e, bom, gerou muita discussão. E a reação foi rápida, né? O ministro Márcio França, que não é exatamente um aliado do Tarcísio, criticou bem forte. Criticou, falou que foi um desrespeito à comunidade árabe, que São Paulo não deveria se meter nesses conflitos externos complexos. É interessante observar como esses eventos, né? Sejam encontros políticos mais discretos ou gestos assim super simbólicos em palcos culturais, religiosos, já são parte da pré-campanha. Totalmente. Os políticos usam todas as chances para marcar posição, para se conectar com o eleitorado deles. A corrida para 2026 já começou, na verdade faz tempo, né? Sem dúvida. Agora vamos dar uma olhada na economia. Temos sinais de atrito por lá também. O agronegócio, por exemplo, está bem insatisfeito com o governo. Ah, por causa do seguro rural. Exatamente. A bronca é sobre o congelamento de parte das verbas que iam para o seguro rural, que é super importante para proteger os produtores, né? Sim, ouvi dizer que o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara classificou isso como um ataque ao setor. Mostra como essas decisões fiscais do governo geram reações fortes em setores-chave. E que tem representação política forte também. E outra notícia de impacto na economia envolve a Petrobras. O que houve? A empresa está enfrentando uma ação judicial bilionária. Coisa de mais de 100 bilhões de reais. Nossa! Quem moveu? A Sete Brasil, lembra? Aquela empresa criada para fornecer sondas de exploração. A ação tem a ver com contratos e problemas lá da época da Operação Lava Jato. Entendi. Mais um capítulo da Lava Jato com impacto financeiro gigantesco anos depois. São aqueles esteletos no armário que continuam custando caro, né? Afetando as contas, a imagem da Petrobras. A conta do passado não para de chegar. É verdade. Para a gente fechar nosso giro, vamos para o cenário internacional. A tensão entre Israel e Irã continua bem alta, infelizmente. Já está na segunda semana de conflito mais intenso. E com muitas vítimas civis dos dois lados, né? A situação humanitária é super preocupante. Teve até a notícia de um míssil atingindo um hospital em Israel. Muito grave. Muito grave mesmo. É uma escalada bem perigosa lá na região. E o Brasil, claro, está agindo para proteger os brasileiros. Sim, o governo já começou a cadastrar quem quer sair de Israel e já conseguiram trazer de volta algumas autoridades que estavam por lá, né? Isso. E para os brasileiros que vivem no Irã, são cerca de 200. A recomendação do Itamaraty é para ficar em casa, evitar sair, por causa da instabilidade toda. Tem que acompanhar de perto. Uma situação muito delicada mesmo. Ufa! Foi bastante informação para a gente processar neste sábado, hein? Foi mesmo. Mas é bom para começar o fim de semana sabendo o que está rolando. Concordo. A gente espera que esse resumo ajude quem nos ouve a ficar por dentro dos principais assuntos e agradecemos demais a companhia por aqui. É isso aí. O cenário político, econômico, internacional raramente dá trégua, né? Então vale a pena continuar de olho nos próximos capítulos disso tudo. Com certeza. A gente volta no próximo programa com mais análises para ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até lá!